74. A igualdade de cada um. O dia seguinte amanheceu nublado e triste. A cidade estava dividida ao meio. As conversas consistiam entre a juíza ser uma grande mulher que sabia o momento de recuar, entre ela ser tão corrupta quanto o esposo. Isaac usou todas as redes sociais para fazer a declaração sobre o que aconteceu no julgamento, obviamente, sem dizer toda a verdade. Enquanto isso, o jornal local destruiu a imagem tanto da juíza quanto do delegado, lembrando a população que 2 anos atrás eles haviam escondido um suspeito de assassinato. Isaac rebateu as questões que os pais permitiram. Alguns fatos eles acharam por bem deixar quieto. Os dois acreditavam que se ficassem remoendo tudo o que eles postassem, só iriam lhes dar mais armas. Nos dias seguintes, a família fez o possível para viver bem, apesar de todas as pessoas lhes alfinetando, louvavam a Deus pelas pessoas que os estavam apoiando. Hector ajudou Eric com a reforma da confeitaria Ana. Naquele ano, foi a segunda vez que o local passou por uma reforma. Samara pensava sobre isso enquanto esperava Rodrigo lhe trazer seu pedido. Franzindo a testa, encarou o rapaz que lhe entregava o pedido. Rodrigo, o que aconteceu com o movimento? Será que ainda é por causa do julgamento? Perguntou preocupada. Nunca viu o local tão vazio. Eu também não sei, mas imagino que não. Até ontem estava tudo bem, respondeu. Será que saiu alguma notícia no jornal que prejudique a confeitaria? Já, olhei, não saiu nada de novo. Está estranho, nem mesmo quando o Eric era suspeito de ser a fera de Granville, esse lugar ficou tão vazio, comentou preocupado. Rodrigo, veja que povo mais safado, disse Sabrina entrando esbaforida, erguendo um panfleto. Veja isso. Samara o pegou antes de Rodrigo. Seu sangue ferveu. Onde você encontrou isso? Perguntou furiosa. Rodrigo pegou o panfleto de sua mão. Na esquina da minha casa, respondeu tensa. Samara fechou a cara e saiu pisando duro. Aonde ela vai? Perguntou Sabrina encarando Rodrigo. Caçar confusão, disse Rodrigo tirando o avental. Ligue para o Eric, eu vou atrás dela. Samara, espera! Gritou correndo atrás dela. Ela o ignorou, apressando o passo. Rodrigo a alcançou pegando em seu braço. Por favor, se acalme. Mas veja se pode isso. Nos difamar dizendo que usamos produtos de má qualidade e vencidos. Resmungou indignada. Nós? Perguntou sorrindo. Ela abaixou a cabeça corada. Desculpa, disse envergonhada. Não se preocupe, na verdade fico feliz por você se sentir em casa na confeitaria Ana. Mas, querida, não será no grito que conseguiremos resolver esse problema. Disse calmamente. Só alguns gritos para extravasar. Disse sorrindo. Não, senhora. O seu irmão me arranca a cabeça se eu te deixo se meter em confusão. Isso sem falar no seu pai. Já imaginou? Eu não tenho a coragem do Rafael. Eric e Rafael pararam o carro naquele momento ao lado deles. Como eles chegaram aqui tão rápido? Perguntou com as mãos na cintura encarando Rodrigo. Não faço ideia, respondeu colocando as mãos nos bolsos. Que está acontecendo? Perguntou os dois, se encararam rindo. Tem alguém sabotando a confeitaria, respondeu Rodrigo. O que vocês dois estão fazendo aqui? Não deveriam estar trabalhando? Perguntou Samara. Eu vim comer alguma coisa, sai de casa sem tomar café da manhã. Respondeu, Rafael a abraçando. A Sabrina me ligou dizendo que estava acontecendo alguma coisa e precisava de mim. Mas o que aconteceu? Vocês pareciam estar discutindo, respondeu Eric. Não estávamos discutindo, respondeu Samara. Não mesmo? Perguntou Rafael. Porque eu também tive essa impressão. Não foi nada, quero dizer. Eu queria ir caçar briga com quem está soltando os panfletos. Disse abaixando a cabeça. Rafael beijou sua cabeça e Eric sorriu. Não se preocupe. Com isso, Snow, vou resolver. Eu só ainda não sei como. Disse Eric sacudindo a cabeça. Vamos entrar? Perguntou Rodrigo. Eu vou para casa, disse Samara. Estão esperando por mim. Disse-lhes mostrando a sacola na mão. Sabe, eu acho que está na hora de contratarmos um entregador, disse Eric pensativo. Você já deveria ter feito isso, retrucou Samara. Amor, a gente se ver mais tarde? Perguntou-se virando para o namorado. Sim, respondeu beijando.
Ela se despediu dos outros indo para o carro. Eles ficaram a olhando sair. Será que ela vai direto para casa? Perguntou Rodrigo pensativo. Vai, mas primeiro vai passar onde estavam entregando os panfletos. Responderam os outros dois sorrindo. Mas, começou Rodrigo. A polícia já foi chamada. A Micaela mandou uma foto para a Bela e ela chamou a polícia, respondeu Eric. É calúnia o que estão fazendo. O rapaz que estava entregando os panfletos vai ter que dizer quem lhe mandou fazer. Provavelmente ele não sabe quem é, comentou Rodrigo desolado, acompanhando os dois. Por isso já mandamos os panfletos para a análise. Logo descobriremos quem os fez, respondeu Rafael. Minha preocupação agora é como reverter essa situação. Não podemos ficar esperando por perícia e tudo mais, disse Eric. Encostando no balcão, Rafael olhou ao redor. Aquele silêncio era demais para ele, imagina para o dono. A Bela disse para pegarmos tudo o que tem feito e doar, disse Sabrina se aproximando. Ela já está vindo para cá. Bom dia. Cumprimentou dois casais adentrando o local. Desculpe, Eric. Não deveríamos ter dado ouvidos a panfletos falsos. Rodrigo e Sabrina entreolharam sorrindo. Cada um atendeu um casal. Talvez a coisa seja resolvida por si só, disse Rafael. Verdade. Deus é por demais bondoso e misericordioso. Exatamente. Houve outras tentativas de boicotar os negócios da família do Ciantia, delegado, nenhuma bem-sucedida. A situação da juíza ainda era delicada, mas o número de pessoas a apoiando só aumentava, o que também fazia com que aumentasse o ódio de Ricardinho, que todos os dias saía com uma matéria nova difamando a cada um deles. Até para a família de pastores sobrou, a pedido do pastor Tiago, ninguém iria mais revidar, esperariam em Deus. O dia do casamento de Isaac e Natália amanheceu claro e limpo, perfeito para as bodas. Rafael acordou cedo com o telefonema da mãe, após um banho rápido, seguiu para a casa dela. Oi, meu filho, o recebeu carinhosamente. Oi, mãe, respondeu sorrindo. Tudo bem? Sim, toma café comigo? Ele assentiu se sentando. Eu te chamei aqui para te dizer que comecei a fazer terapia. A dona Rebeca me aconselhou e acho que ela está certa. Eu preciso compreender meus sentimentos, para que eu seja plena em todas as áreas, principalmente na espiritual. Não posso continuar a pensar que a vida é apenas de emoções passageiras. Deus não é emocional. Preciso me curar. Que bom, mãe, disse-a abraçando. A terapia vai te ajudar. Tem me ajudado demais. Você está fazendo terapia? Perguntou surpresa. Sim, respondeu sorrindo. Só não se esqueça de que o seu verdadeiro remédio é Deus. Não pode deixar de buscá-lo. Foi exatamente o que a dona Rebeca me disse. Ela estava realmente mais tranquila. Meu filho, na verdade eu te chamei aqui porque quero te dar um presente, disse nervosa pegando uma caixinha de veludo preto. Como você sabe, a minha mãe me deixou 3 joias, um colar, um anel e uma pulseira. Eu dei o anel para o Tiago e o colar para a Mica, e aqui está a pulseira. Disse emocionada, pegou a caixinha, emocionado ele a abriu e ficou encarando a joia. Recordava-se de quando descobriram aquelas joias. Por várias vezes Micaela reclamou com a mãe. Por que ela guardava aquelas joias, enquanto eles passavam por necessidades e... Ela sempre dizia a mesma coisa, que era tudo o que lhe restava da própria mãe. Por que a senhora está me dando essa pulseira? Perguntou-a encarando. Hoje é o casamento do Isaac. Sei que você e a Samara serão padrinhos. Gostaria que ela usasse, por favor. Dê a ela. Emocionado, ele a encarou. Obrigado, mãe. Agradeceu-a, abraçando. Venha com ela amanhã almoçar? Vou chamar a Mica com a família e a Sofia. Está na hora de eu aproximar verdadeiramente da minha família. Sim, e depois do almoço, vamos todos visitar o Tiago, concordou Rafael empolgado. Os dois tomaram café, conversando e rindo animadamente. A atmosfera estava agradável, e Rafael ficou mais tempo do que pretendia ao lado da mãe. Havia combinado almoçar com Eric, Isaac e Luan. Era a despedida de solteiro de Isaac. Pensou em ir à casa de Hector e entregar a pulseira para Samara, mas mudou de ideia e apenas lhe passou uma mensagem. Por favor, não use nenhum tipo de pulseira. Tenho um presente especial para você.
enviou a mensagem e seguiu para casa. Na hora combinada para ir ao casamento, Rafael chegou na casa de Héctor, encontrando com Luan. Eles apenas buzinaram um para o outro, e Luan abriu o portão. Vantagem de ser genro e funcionário, Rafael sorriu. Elas já estão descendo, disse Jéssica sorrindo. Tem certeza de que não vai? Perguntou Luan. Sim, eu, o Patrick e o Bernardo decidimos ficar aqui com o seu Héctor e a dona Virgínia. Respondeu, beijando o rosto do irmão. Você está lindo, elogiou orgulhosa deixando-os sozinhos. Héctor decidiu não ir ao casamento. Virgínia estava bem, mas ele preferiu ficar em casa com ela, para que ela descansasse mais. Ele brincava que, pelas suas contas, ainda teriam muitos casamentos para eles irem. Açucena foi a primeira a descer. Estava linda. Vestia um vestido midi-rose justo e calçando um salto alto no tom do vestido. Ela quer ficar mais alta que eu? Sussurrou Luan sorrindo. Provavelmente, sussurrou Rafael de volta. Vocês são péssimos em sussurros, brincou beijando o namorado. Meu salto nem é tão alto assim, disse erguendo o pé. Realmente, escutei os sussurros da cozinha, disse Héctor atrás deles. Também não precisa exagerar, disseram os dois sorrindo, o cumprimentando. Ele apenas sorriu. Vocês estavam tão entretidos olhando para a escada que não o viram se aproximar, disse Açucena abraçando o pai. Como está a sua filha preferida? Perguntou rodopiando. E quem disse que você é a preferida? Perguntou Samara do alto da escada sorridente. Imediatamente, Rafael voltou o olhar para o alto da escada. Lá estava ela, perfeita. Seu vestido era azul. Tomara que caia preguiado na frente com uma fenda na perna direita. No final, as madrinhas usariam a cor que quisesse. O que as diferenciava das outras convidadas era o modelo, que todas usariam o mesmo. E o fato de que as gravatas dos padrinhos eram da cor escolhida pelas madrinhas. Hoje não vou discutir contigo. Por que você é madrinha e não pode estar com a maquiagem borrada? Mas outro dia, outro horário, eu vou te provar que sou a preferida. Provocou Açucena sorrindo. Não sei por que esse discursão, a minha preferida, na verdade são preferidas, são as gêmeas. Disse beijando Açucena. Imediatamente, as duas irmãs entreolharam-se, o pânico em seus olhares. O senhor só diz isso porque não quer ferir os sentimentos, disse Samara. Disse forçando um sorriso, alheio ao que se passava nos corações dos jovens. Ele gargalhou. Você está linda, minha filha, disse ainda sorrindo, beijando seu rosto. Divirta-se. Obrigada, pai. Ela respondeu sem a mesma alegria de antes. O que foi? Está preocupada pelo fato das gêmeas serem as preferidas? Ela negou, o abraçando. Vocês estão muito esquisitas nesses últimos dias. Ao ouvir Héctor mencionar as gêmeas, Rafael encarou Samara, a viu apertar o corrimão e a dor transparecer em seu olhar, engoliu seco, sentindo o coração apertar. Nos últimos dias, as irmãs não tinham feito outra coisa, a não ser discutir sobre dizer ou não ao pai sobre a gêmea viva. Samara era a favor e Açucena contra. Depois de muita discussão, Luan as convenceu a esperar o casamento, e só então voltar a falar sobre esse assunto. Contrariada, Samara concordou, mas não estava feliz com aquilo. Sua ideia era ter certeza e falar logo para ele. Compreendia a preocupação da irmã, mas pensava que ele tinha o direito de procurar pela filha pelo tempo que fosse preciso. Ela forçou um sorriso quando o pai subiu a escada e a beijou. Héctor mais uma vez olhou para Açucena, que abraçada ao namorado os observava. Ele franziu o senho. Qual de vocês vai ser o primeiro ou primeira a me dizer o que está acontecendo? Perguntou olhando para cada um dos rostos presentes. O senhor está tão acostumado com problemas que quando as coisas estão bem, espera pelo pior, brincou Açucena. Ele sacudiu a cabeça. Algum problema, minha filha? Perguntou preocupado, voltando o olhar para Samara. Era de se esperar que ela sempre lhe dissesse a verdade, e isso a estava destruindo. Não, pai, respondeu-o abraçando. Não aconteceu nada. Se é assim, só me resta liberá-los, disse mais uma vez olhando para cada um. Você está linda, disse, suspirando voltou-se para os genros. Não preciso dizer para vocês cuidarem dos meus tesouros, não é mesmo? Não, senhor, responderam sérios.
Ótimo, concordou sorrindo. Divirtam-se e deixem o Isaac bastante constrangido, se é que isso seja possível. Não é possível, responderam os quatro, e todos sorriram. Depois nós conversamos, disse Hector, dessa vez encarando apenas as filhas. E como sei que meus genros já sabem o que está acontecendo, estão convidados para a conversa. Ela o encarou com o coração ainda triste, gentilmente, tocou em seu rosto. Não é nada, pai. Eu só estou nervosa. Não é todo dia que a gente é madrinha. Respondeu tensa. Eu, por exemplo, nunca fui padrinho de ninguém. Disse sorrindo, apertou sua mão e sorrindo subiu a escada e a filha desceu. Abraçou o namorado. Você nem ouse ficar toda emocionada e dizer a verdade a ele, disse Açucena séria. Eu sei porque você não quer dizer a ele, e eu entendo, mas isso não está certo. Respondeu no mesmo tom. Mas enquanto não se preocupe que eu não vou dizer nada, mas não se esqueça que combinamos resolver esse impasse depois do casamento. Então depois disso, eu não garanto nada. Amor, por favor, pediu Luan passando o braço pelo pescoço da namorada. Hoje é dia de festa, não de pensarmos em coisa triste. Ainda que esses pensamentos nos persiga, hoje nós vamos nos alegrar com os nossos amigos. Suspirando, os quatro assentiram. Rafael ergueu a cabeça, não havia mais ninguém ali. De repente Hector apareceu, mas apenas sorriu, inclinando a cabeça para eles. E voltou-se novamente, saindo das vistas deles. Será que ele ouviu? Perguntou Açucena nervosa. Óbvio que não. Acha mesmo que ele vai ouvir algo desse tipo e fingir que não ouviu nada, resmungou Samara. Eu que sei. Ele é mestre em esconder os sentimentos, resmungou Açucena irritada. Sim, mas não uma notícia dessa. A filha que disseram a ele que morreu ao nascer está viva. Não dá para ouvir e se fingir de surdo. Nisso a Samara tem razão, amor. Seu pai esconde os sentimentos. Ele não é sem sentimentos, alertou Luan. Espero que o senhor receba bem a novidade que sua filha mais velha tem para te dar, em um futuro próximo, pensou Rafael, acompanhando os outros. Ao sair de casa, as duas decidiram que iriam apenas em um carro. Os dois apenas entreolharam-se e, sorrindo, caminharam para o carro de Rafael. Espera, disse Rafael abrindo o carro e pegando uma caixinha no porta-luvas. Tenho um presente para você. Como você sabe, a minha mãe cortou relações com a família por causa do meu pai. Ainda assim, minha avó lhe deu 3 joias, e hoje ela me pediu para te dar uma delas. Concluiu abrindo a caixa. Samara arregalou os olhos ao ver a pulseira de ouro branco com pedras azuis de vários tamanhos. Simplesmente linda. Meu Deus! Exclamou feliz. Eu sei que tanto o Eric quanto o Hector te enchem de joias. E sei que essa pulseira é simples. Mas ela o interrompeu, o beijando, surpreendendo a ele e ao casal que os acompanhavam. Uau! Finalmente minha irmã tomou uma atitude. Vibrou Açucena batendo palmas, Luan sorriu a abraçando. É linda, e combina perfeitamente com meu vestido e brinco. Emocionado, ele colocou a pulseira em seu braço, inquieta. Açucena a puxou para si. Me deixa eu ver, disse-a encarando. Você está linda. A pulseira é perfeita, e realmente combina com os brincos. Timidamente, Samara tocou. No brinco que usava, era presente do pai, com pedras azuis, de tamanhos e formas diferentes. A parte presa à orelha tinha a forma de uma lágrima, prendendo o corpo do brinco, com várias pedras de vários tamanhos e formatos, dando a ilusão de folhas em cascatas, semelhante a um lustre, optara por usar o cabelo solto, preso um pouco de lado, por uma presilha pequena também cravejada de pedrinhas azuis. Sentia-se constrangida pelo colo exposto, por isso preferiu o cabelo mais solto por causa dos brincos e da presilha, não usava colar, e agora usava a pulseira, sorriu para a irmã. No carro, ainda brincando com a pulseira, pensava que, até enquanto ainda estava se arrumando, estava preocupada com seu encontro com a dona Eugênia no casamento. Desde que começou a namorar o Rafael, não falou com a ex-chefe, e a verdade é que estava nervosa quanto a isso. Sorriu para a pulseira, a sogra estava dando um passo em sua direção, iria recebê-la com amor e carinho.
percebeu o olhar do namorado e sorriu prestando atenção na conversa deles. É incrível como Deus é grandioso. Ele prepara tudo nos mínimos detalhes, não é mesmo? Perguntou Luan sorridente. É verdade. Meses atrás, quando eu cheguei aqui, quem diria que hoje eu estaria indo para o casamento do Isaac? Com meu namorado, minha irmã e meu cunhado. Quem imaginaria que aquela garota afoita e cheia de vontades seria tão feliz com os pais adotivos e o pai biológico? Pena que nenhuma das gêmeas teve essa oportunidade. Disse pesarosa. Samara e Rafael entreolharam-se. Misericórdia! Por que eu falei disso? Eu estava relatando coisas boas e não fúnebres. Disse passando as mãos nos braços. Espero em Deus que a Lírio esteja bem e que a encontremos logo. Em nome de Jesus, disse Luan carinhosamente. Amor, seus pais? Eles não virão mesmo? Perguntou Luan pegando em sua mão. Não, eles disseram que não poderiam vir. Respondeu pesarosamente. Samara olhou para fora, se desligou novamente da conversa, esperaria até o Natal, se até lá não tivessem descoberto nada sobre a Lírio, diria ao pai. Suspirou triste. Era uma boa notícia, no entanto, era complicado. Ao chegar no parque aquático onde aconteceria o casamento, a primeira pessoa que Samara viu foi Dona Eugênia, conversando animadamente com Micaela e Rui. Açucena despediu-se dela, indo ao encontro do pastor Tiago e Dona Rebeca, sorrindo. Samara pegou na mão do namorado e foi ao encontro da família dele. Uau, você está linda! Cumprimentou Micaela, abraçando. Obrigada, respondeu constrangida. Dona Eugênia, muito obrigada pelo presente, eu amei. Disse-a abraçando. Olhando para Rafael com os olhos marejados, Dona Eugênia a abraçou. Graças a Deus que você gostou, disse emocionada. Veja, combina perfeitamente com meus brincos, disse empolgada. Verdade, concordou Micaela sorrindo. Você vai almoçar lá em casa amanhã? Perguntou Dona Eugênia ansiosamente, confusa. Samara a encarou. Perdoe-me, mãe. Esqueci de falar sobre o almoço, disse Rafael rapidamente. Eu quero fazer um almoço amanhã. Gostaria muito que você também estivesse presente. Vai ser uma coisa simples apenas para a família. Samara sentiu os olhos arder. Obrigada. Será uma honra ir à sua casa, disse verdadeiramente honrada. Obrigada, Senhor, que eu possa ser uma boa nora, e ela uma boa sogra, e que juntas possamos cuidar do seu servo com amor e dedicação, pensou. Micaela a encarava com os olhos marejados, sorrindo abraçou a mãe. E sua outra nora, cadê? Ela não sabe que apenas a noiva pode se atrasar? Perguntou Micaela, tentando esconder a emoção. Samara sorriu, agradecia por aquela amizade. Ela foi a primeira pessoa que a conquistou sem ser os antigos moradores do orfanato. Verdade. Será que aconteceu alguma coisa? Perguntou Dona Eugênia preocupada. Já vai começar o casamento e ela não gosta de atrasos. Eu vou ligar, disse Rafael tenso. Afinal, sua cunhada trabalhava para o Tobias. Todo cuidado é pouco. Ela não atendeu. Interrompeu-se ao ver a cunhada chegar acompanhada e um sorriso de orelha a orelha iluminou seu rosto. Todos se viraram para onde ele olhava. Tiago, de mãos dadas com Sofia e a pequena Bia, caminhava tranquilamente até eles. Meu filho! Gritou Dona Eugênia indo até eles. Emocionada, Samara assistiu todos se afastando rapidamente, indo ao encontro da pequena família que chegava. Não ficou enciumada. Nada disso. Apenas ficou ali esperando. Aquele momento era deles. Virando-se para ela, Rafael sorriu e a chamou. Timidamente se aproximou. Então você é a Samara? Perguntou Tiago sorrindo. Ela assentiu. Graças a Deus ele tomou coragem e a pediu em namoro. Já estava pensando que ele ia me esperar sair da clínica para te pedir em namoro para ele, como os homens da antiguidade tinham que fazer para seus filhos. Engraçadinho, resmungou Rafael batendo em sua cabeça. Tiago cobriu os ouvidos da filha. Cuidado comigo. A minha esposa está por um período muito longo de abstinência e precisa de mim inteiro. Nessa noite, Isaac não é o único a estar em lua de mel. Frisou Tiago deixando a esposa corada. Amor, censurou tímida. Meu amor, se eu não esclareço,
No final desse casamento vou estar quebrado nas mãos desses dois, disse apontando para Rafael e Micaela. Os dois bateram, cada um em um braço. Está vendo? Não queira saber o que é ser o irmão mais novo desses dois. Mas vocês não são gêmeos, cara pálida, disse Isaac sorrindo, se aproximando. Ele é mais velho, respondeu abraçando o jornalista. 1 minuto mais velho. O que é 1 minuto? Resmungou Rafael. 60 segundos, uma eternidade. Pergunte à mamãe que estava lá sofrendo. Respondeu Tiago sorrindo. Vocês não tomam jeito nunca, disse Dona Eugênia, abraçando o filho que acabara de chegar. Cadê o Bernardo? Perguntou olhando para os lados. Ele não veio, preferiu ficar em casa, respondeu Isaac. Agora me diga, como que a pessoa chega no dia do casamento do outro e ainda lhe tira o seu pastor? Perguntou pensativo. Larga de ser falso. Você mesmo disse para eu procurar o pastor. Você sabia que ele estava aqui? Perguntou Rafael, o fuzilando com o olhar. O que eu poderia fazer? Melhor ele me levar o pastor na hora de eu arrumar para a cerimônia do que chegar aqui parecendo um mendigo, respondeu Isaac. Eu não estava parecendo um mendigo, disse rindo. Só estava um pouquinho barbudo, concluiu gargalhando. Você poderia ter me dito, disse Rafael ressentido. Qual de nós deveríamos ter dito? Perguntou Isaac. Os dois, respondeu olhando de um para o outro. Ele queria fazer uma surpresa, por isso que apenas eu e o pastor ficamos sabendo. Eu porque tive a ideia, e o pastor porque resolveu a situação com a clínica e cuidou para que ele não aparecesse aqui como um mendigo. Eu já disse que não estava parecendo um mendigo. Certeza? Eu posso provar que ele estava parecendo um mendigo? Disse Isaac tirando o celular do bolso e lhes mostrando uma foto. Desculpe-me, mas ele queria fazer uma surpresa, e estava tão feliz por finalmente poder fazer uma surpresa feliz que eu não resisti. Foi mal, irmão. Concluiu sério. Ele está mesmo feliz, não está? Perguntou Rafael, o encarando. Ele ria com a esposa e a irmã da foto no celular do Isaac. Eu também quero ver essa foto, disse indo até eles. É impressionante a semelhança, disse a Isaac para Samara. Sam, não tem medo de confundir os irmãos? Perguntou seriamente. Isaac, fala sério, disse sorrindo, o empurrando. Neste momento, a cerimonialista chamou a todos para organizar a entrada. A noiva havia chegado. Veja bem, ela não desistiu, brincou. Acredita que eu estava mesmo com medo de que ela desistisse? Fico imaginando o que uma garota tão linda, inteligente e especial viu em mim, disse nervoso. Samara sorriu, apesar de toda a pose de homem moderno e bem-humorado. No final das contas, em um dia como aquele, todos eram mais iguais do que poderiam imaginar. O entardecer contribui para a beleza do casamento. Discretamente, Rafael pegou a mão da mulher ao seu lado, assim como Açucena ele também se perguntava. Quem diria que aquele homem assustado e cheio de medos e traumas estaria ali, no casamento daquele jornalista que à primeira vista parecia tão volúvel e irresponsável? Obviamente que somente quem nunca esteve em perigo com ele pensaria algo assim. Simplesmente estava feliz pelas pessoas que Deus o havia agraciado. Olhou para Samara, que olhava para a noiva com lágrimas nos olhos. Samara apenas agradecia a Deus por aquele momento tão especial e lindo com aquelas pessoas que se tornaram sua família. Obrigada, meu amor, sussurrou ela sorrindo. Obrigada a você por ter me aceitado na sua vida. Para sempre eu te aceitarei.